O Brasil tá pegando fogo, mas estamos falando de morango do amor. Enquanto o político triplica o próprio salário, aprendemos dancinha no TikTok. Enquanto hospitais fecham, o assunto mais comentado do país é um morango que substitui a maçã. A pergunta é: estamos sendo manipulados ou só escolhemos ignorar? Assista até o fim e encare a verdade por trás da manipulação. Não é a primeira vez. Antes foi o Harlem Shake, lembra? Aquele vídeo bizarro com todo mundo dançando como se tivesse perdido o juízo. Depois veio o Caneta Azul, uma música simples, repetitiva, que grudou na cabeça do brasileiro como chiclete. Aí veio o TikTok do momento com dancinhas, trends vazias e desafios sem sentido. E mais recentemente, o meme da semana. Todo mundo repostando, rindo, comentando, mas sem saber nem do que se trata de verdade. Agora, o novo queridinho é o morango do amor. Sim, aquele doce coberto com uma casquinha brilhante que virou febre nas ruas, nos mercados, nas redes sociais, fotos, vídeos, receitas, filas. Todo mundo quer experimentar o tal morango do amor. Mas o que todas essas tendências têm em comum? Todas nos distraem. Todas nos encantam por um instante, como uma vitrine chamativa numa loja. Enquanto isso, o que deveria ser o centro da nossa atenção, a política, os direitos, os gastos públicos, a corrupção, é deixado de lado. Enquanto o povo saboreia o morango do amor, o Brasil amarga decisões feitas nas sombras. Leis são aprovadas na surdina. Escândalos são esquecidos. A impunidade cresce. Não é sobre o morango, nem sobre o meme. É sobre como a gente, como povo, sempre cai na mesma armadilha, se distrair com o que brilha e esquecer do que realmente importa. A pergunta que fica é: será que a gente está escolhendo viver anestesiado? Ou será que acostumamos a fugir da realidade com qualquer novidade que nos faça esquecer? Enquanto o brasileiro come morango, a caneta assina aumento de salário para políticos. Assina cortes na saúde, na educação, nos programas sociais. Assina projetos de lei que passam em sessões vazias, sem debate, sem oposição, sem o povo sequer saber. Enquanto isso, o povo dança, literalmente. Tá no TikTok lambendo morango com cobertura de açúcar e corante vermelho. Uma nova moda viral, um novo desafio. Um novo trend para esquecer por alguns segundos o preço da gasolina, a fila do hospital, o escândalo do mês. E enquanto o vídeo viraliza, o país adoece. A gente se distrai com a comédia. Enquanto eles escrevem a tragédia, o problema não é o morango nem o TikTok. O problema é quando a gente só assiste e esquece de reagir. Porque enquanto o brasileiro dança, a caneta continua assinando. E cada assinatura custa caro. Muito mais caro do que o açúcar no morango. A verdade é que o brasileiro médio foi treinado ao longo dos anos para ignorar a política. Desde cedo aprendemos que política é tudo igual, que nada muda e que se envolver é perda de tempo. Isso não é coincidência, é parte de um ciclo alimentado por décadas de descaso, corrupção e manipulação. Enquanto isso, quem deveria prestar contas ao povo continua tomando decisões importantes longe do olhar da maioria. É mais fácil rir de um meme do que parar para ler uma notícia. A vida está difícil, o tempo é curto e a distração é mais acessível do que a reflexão. Enquanto estamos ocupados com vídeos engraçados, trends de dança e polêmicas fabricadas, projetos de lei, reformas e emendas constitucionais são aprovados sem resistência. Muitas vezes em silêncio. Uma PEC pode mudar a estrutura do país inteiro, mas poucos sabem sequer o que essa sigla significa. O problema não está na diversão, mas na distração constante. Não somos culpados por buscar leveza no cotidiano. O erro está em deixar que isso nos anestesie. O Brasil precisa de cidadãos conscientes que entendam o poder do voto, da cobrança e da informação. Porque enquanto a maioria dança, alguém assina. E quem assina decide.
decide por você, por mim e pelo futuro de todos nós. Toda vez que uma nova moda chega, um aplicativo, uma trend, uma celebridade em ascensão, o povo esquece o que estava acontecendo antes. Parece que a memória coletiva é curta, como se a indignação tivesse prazo de validade. Uma denúncia grave de corrupção, que ontem dominava os noticiários, hoje some entre danças, memes e filtros coloridos. É como se o país estivesse preso num ciclo de esquecimento programado. Enquanto isso, nos bastidores do poder, os mesmos rostos continuam decidindo o futuro da nação. Projetos de lei são aprovados sem debate, escândalos são abafados, e quem deveria ser cobrado por seus atos segue impune, sorrindo nas fotos oficiais. A cada novo entretenimento viral, uma cortina de fumaça encobre a realidade dura. A corrupção não parou, só ficou fora de foco. O problema não é a diversão. O problema é a distração permanente. Um povo que esquece rápido é um povo fácil de enganar. E enquanto estivermos ocupados demais com o que é passageiro, os que mandam continuarão agindo no silêncio, confiando que ninguém vai prestar atenção. Porque no Brasil basta uma nova moda para que a velha indignação desapareça. O problema não é o morango do amor. O problema é quando ele vira mais importante que a educação, que a política, que o nosso próprio futuro. Tá tudo bem em se divertir. Ninguém aguenta viver só de problema. A mente precisa de respiro, o coração precisa de alívio. Mas quando tudo vira piada, quando tudo é meme, quando tudo se resume a deixa pra lá, tem algo errado. O problema não é rir, é esquecer por que deveríamos estar chorando também. As modas vêm e vão como ondas. Um desafio viral, uma fofoca nova, uma treta fabricada. Enquanto isso, decisões sérias estão sendo tomadas nas sombras. PECs, reformas, cortes, aumentos. Tudo aprovado com pressa, sem protesto, sem atenção. O povo ocupado demais olhando para a tela e os poderosos contando com isso. É difícil competir com a distração. Ela é rápida, divertida e viciante. Já a realidade é dura, exige esforço, estudo, ação. Mas enquanto você escolhe o próximo filtro, tem gente filtrando seu futuro. Enquanto você rola a timeline, tem alguém rolando mais um escândalo para debaixo do tapete. O Brasil não precisa de um povo sério o tempo inteiro, mas precisa urgentemente de um povo atento. Acordar não é parar de rir, é saber quando é hora de prestar atenção. A democracia não sobrevive de memes, sobrevive de memória, de cobrança, de coragem. Olha, sabe qual é o problema? É que do lado de fora tem milhares de pessoas. Todas elas estão chorando, todas elas estão tristes, todas elas não te encontraram. E por que que eu, que já te encontrei, tenho que guardar isso pra mim? Quando na verdade eu deveria estar distribuindo pra todo mundo, já que se isso aqui é verdadeiro e aquilo é falso, por que que eu deveria guardar pra mim e não dar para as outras pessoas? Por que que eu deveria me privar de fazer com que as pessoas te conheçam de verdade? Por que que a gente vive isso de uma maneira tão medíocre? Eu não aceito isso. E é por isso que eu decidi fazer o ID. Tá na hora de acordar. Curtir, rir, se distrair, tudo bem. Mas ser manipulado por tendências enquanto seu país derrete? Isso tem um custo, e quem paga, como sempre, é você. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Aqui a gente cutuca onde dói. E se incomoda é porque tá certo.